Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Raciocina aqui comigo, o seu canal no YouTube para resolver exercícios de biologia. Isso ficou bom. Pessoal, o tema de hoje, ele envolve o citoesqueleto celular, mais precisamente os microtúbulos e as fibras do fuso. É um tema odiado por muitos e amado por poucos. E você, já começou a lembrar do que eu tô falando? Pessoal, esse tema ele cai no Enem e eu selecionei duas questões para que o vídeo não ficasse muito longo. E aí a gente vai resolver elas e vamos dar uma revisada nesse assunto, tá bom? Vou pegar a questão aqui. Fica aí. Bem, pessoal, vamos para a questão? Fala assim: o esquema representa um experimento feito com células do protozoário Amoeba proteus. Nele, um grupo de células foi tratado com a droga citocalasina B, enquanto outro grupo não foi tratado, servindo como controle. O formato e o movimento das células tratadas foram comprometidos. Então, aqui, se você ficar preocupado que você não sabe o que é a citocalasina, você não vai conseguir responder essa pergunta. Na verdade, não importa a citocalasina, importa que essa droga causa uma alteração no formato e no movimento. Protozoário é uma célula eucarionte. O que garante a uma célula eucarionte o seu formato é o citoesqueleto, certo? E aí eu vou colocar uma imagem aqui no fundo sobre o citoesqueleto, ó. Então a gente consegue ver ali os microtúbulos de tubulina, os filamentos intermediários e os microfilamentos de actina. Nossa, Jaque, mas e aí? Os microtúbulos, pessoal, eles dão então esse suporte, eles dão esse formato. Eles também vão formar as fibras do fuso para a divisão celular, porque o citoesqueleto da célula tem várias funções. Não é só dar esse arcabouço de sustentação, ajuda também na divisão celular, ajuda na separação das células, lá no movimento de citocinese, com os microfilamentos de actina. Então, esse conjunto de citoesqueleto, dessas três proteínas, são fundamentais para várias funções que a célula ela exerce, certo? Então, nesse caso aqui, como está falando de movimento, vamos ver quais são as opções que o exercício me deu. Ele fala vacúolo. O vacúolo armazena alguma coisa, não seria o caso. Mitocôndria, produção de energia, não seria o caso. Material genético, não seria o caso. Membrana plasmática, vocês poderiam ficar com dúvida aqui. Mas a estruturação interna é que vai auxiliar nesse formato. E no caso também do protozoário, como ele falou ali que é uma ameba, ela se movimenta por pseudópodes. Então, eu tenho que projetar esse citoesqueleto aqui, né? Para que ela possa se mover. Então, a única resposta é microfilamento mesmo, tá? Então, resposta aqui, letra C. Bem, pessoal, segunda questão agora. Um dos fármacos usados como quimioterápico contra o câncer é a colchicina. Ela age como um bloqueador da divisão celular, intervindo na polimerização dos microtúbulos, que são formadores da fibra do fuso acromático, inibindo assim o crescimento do tumor. A colchicina age no tratamento do câncer, pois? Então, se está falando de câncer, está falando de mitose, tá? Só para a gente lembrar aqui, mitose. Microtúbulo, fibras do fuso acromático, o que é isso? Vou colocar uma imagem aqui. Então, lembra que lá na divisão celular tem uma etapa, lá na anáfase, que ocorre o encurtamento das fibras do fuso e a separação dos cromossomos. No caso aqui, como é mitose, porque o câncer ele vai se multiplicar por uma divisão que ela é um tipo de clonagem, né? Não seria meiose. Eu tenho a separação das cromátides irmãs. Estão lembrando aí dessa informação? Nessa imagem aqui mostra a fibra do fuso.
A fibra do fuso, pessoal, é um tipo de microtúbulo de tubulina, igual aquele microtúbulo da questão anterior, que dava lá a sustentação. Só que aqui esse microtúbulo forma essa outra fibra. Ela se ancora aqui no centrômero desse cromossomo, que é o ponto onde eu tenho a união das cromátides, por meio de um ganchinho. Imagina como se fosse um ganchinho, que é o cinetócoro. Mas beleza, até agora eu expliquei a estrutura. Como que eu respondo essa questão? Vamos ver as alternativas. Deixa eu pegar elas aqui. Peraí. Primeira alternativa fala assim: inibe a atividade das mitocôndrias, diminuindo a produção de ATP. Está falando da divisão celular, que ele bloqueia alguma coisa da divisão celular, que envolve os microtúbulos. Aí ele fala: bloqueia a síntese proteica, o que impede a polimerização dos microtúbulos. No exercício não fala nada sobre síntese proteica. Por mais que seja uma proteína, não é isso que está falando o exercício. Impede a polimerização do fuso, que promove a condensação da cromatina nuclear. Perdão, última gafe aqui. Impede a polimerização do fuso, que promove a condensação da cromatina nuclear. Tinha falado errado. Pessoal, o que faz a cromatina condensar são as estonas. Não tem nada a ver com as fibras do fuso. O que é cromatina, Prof. Jaque? Lembra que o DNA, quando ele começa a condensar, ele ganha esse nome de cromatina. E depois ele, bem condensadinho, ganha o nome de cromossomo, tá bom? Então, é a mesma estrutura, só que em fases de condensamento diferente. Também não tem como ser a letra C. D. Causa a Tá difícil, viu? Causa a despolimerização de proteínas do fuso, impedindo a separação das células filhas no final da mitose. Pessoal, a separação das células filhas, a citocinese, não tem nada a ver com as fibras do fuso. Tem a ver com as fibras de actina, que também fazem parte do citoesqueleto que eu acabei de falar. Então, também não tem como ser essa daqui. E promove a despolimerização das fibras do fuso, impossibilitando a separação dos cromossomos na divisão. Sim. Então, esse medicamento, como está falando no texto, vou voltar no texto, que ele fala assim, peraí, que ele intervém na polimerização dos microtúbulos formadores da fibra do fuso acromático. Ou seja, ele não deixa com que aconteça esse encurtamento da fibra do fuso lá na anáfase, e se eu não tenho a separação dos cromossomos, no caso aqui das cromátides irmãs, não vai terminar esse ciclo e a célula morre, ok? Eu espero que vocês tenham conseguido lembrar um pouquinho, tenha facilitado a resolução dessas questões, e eu volto para um outro momento para resolvermos mais questões. Tchauzinho!